Você que está me ouvindo agora, para um instante aí, para mesmo. Deixa esse mundo corrido de lado por uns minutos, porque o que eu vou lhe contar não é só uma história de roça, não. É sobre a vida, sobre a sua vida, sobre esse aperto no peito que às vezes aperta tanto que parece que nem ar entra direito, sobre esse cansaço que não é do corpo, mas da alma, sobre esses dias que a gente olha para o espelho e pergunta: será que ainda vale a pena? Eu sou só um velho agricultor, mão grossa, costas tortas de tanto se curvar para a terra, pele marcada pelo sol de 40 e tantos anos debaixo desse céu que às vezes parece que esqueceu da gente. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida, meu amigo, minha amiga. Aprendi que a terra ensina. E ela ensina calada, ensina devagar, ensina do jeito que a gente menos espera. Hoje eu quero lhe contar sobre o dia em que a terra morreu, e sobre o dia em que ela renasceu, e sobre tudo que aconteceu no meio, porque foi ali, naquele chão rachado, naquele silêncio que doía, que eu aprendi a lição mais importante da minha vida. E talvez, só talvez, essa lição sirva para você também. Mas antes de começar essa prosa, me diga uma coisa aí nos comentários. De onde desse Brasilzão você está escutando essa história? Quero saber até onde essa voz alcança. Quero saber se tem gente lá do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Quero saber se essa história vai encontrar quem precisa dela. Escreve aí para mim, não custa nada e me faz uma alegria danada. Agora vem comigo, vem caminhar comigo por esse chão que já foi pó e virou vida de novo. Meu nome, isso não importa muito não. Pode me chamar de seu João, de seu Antônio, de seu Pedro, ou simplesmente de o velho. Porque velho eu sou mesmo, e com orgulho, viu? Porque cada ruga dessa cara é uma história, cada calo dessa mama é uma lição, cada fio branco desse cabelo ralo é uma tempestade que eu atravessei e ainda tô aqui para contar. Nasci ali mesmo, naquela terra que hoje eu cuido. Meu pai cuidou dela antes de mim, e o pai dele antes dele. É terra de família, terra que já viu muita chuva, muita seca, muito choro, muita alegria. Terra que já foi generosa e já foi cruel, mas sempre foi mestra. Casei novo, com 16 anos. A Maria, minha véia, tinha 17. Casamos na igrejinha do povoado, com festa simples, mas cheia de amor. A mãe dela fez o bolo, o pai dela matou um porco e a gente dançou a noite inteira debaixo da estrela, com a sanfona de seu Chico tocando aquela moda antiga que fazia o coração da gente bater diferente. De filhas, 3, 2 homens e uma menina. Criei eles com o suor do rosto e a bênção de Deus. Vi eles crescerem correndo descalços por essa terra. Vi eles ajudando na roça, reclamando do sol, mas aprendendo o valor do trabalho. Vi eles estudando a luz de lampião, porque a energia elétrica só chegou aqui muito tempo depois. Vi eles sonhando com a cidade grande, com uma vida diferente, com oportunidades que eu nunca tive. E quando crescer, saíram, um a um, foram fazer a vida deles. E eu não segurei não, porque filho não é pra gente segurar. Filha para criar com raiz forte, mas com arma para voar. E os meus voaram longe, e eu fiquei feliz por eles, mesmo com o coração apertado de saudade. Ficou eu e a véia aqui cuidando do que sempre cuidamos. Ela cuida da casa, das galinhas, da horta, perto do fogão a lenha. Ela acorda antes do sol, faz o café na chaleira preta que está com a gente desde o casamento. Foi a mesa com aquela toalha bordada que a mãe dela deu de presente. Ela cuida das flores no jardim, conversa com os passarinhos, reza o texto todo dia de tardezinha, sentada na cadeira de balanço que eu mesmo fiz para ela. Eu cuido da lavoura, do gado, desse pedaço de chão que é maior que qualquer escritura. Acordo antes dela, às vezes ainda com as estrelas brilhando no céu. Tomo meu café. Pego minha enxaga, meu chapéu velho de palha rasgada e despo o terreno e fico lá o dia inteiro, suando, trabalhando, conversando com a terra, conversando com Deus. Mas sabe o que eu mais cuido? Cuido da minha alma, porque a vida na roça ensina isso, viu? Ensina que não adianta cuidar só do que a gente vê.
Tem que cuidar do que a gente sente também. Tem que cuidar do silêncio. Tem que cuidar da espera. Tem que cuidar da fé, mesmo quando parece que não tem motivo nenhum para ter fé. E eu vejo você aí no do outro lado dessa tela. Eu vejo pelo jeito que você chegou até aqui. Vejo pela ansiedade que morre por dentro. Eu sei que o mundo de vocês aí é diferente do meu. Eu sei que vocês correm o dia inteiro, que as contas não param de chegar, que o chefe cobra, que o tempo voa, que a vida parece que está sempre pedindo mais, e a gente se sentindo cada vez menor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o aperto que você sente no peito, eu também sinto. A angústia de olhar para o futuro e não saber como vai ser, eu também tenho. A sensação de que não tá andando, de que tu tá parado, de que Deus esqueceu de você, eu também já senti. E forte, viu? Mas a diferença é que a terra me ensinou a olhar para isso de outro jeito. Me ensinou que tem coisa que a gente não controla. Me ensinou que tem tempo que não é nosso tempo. Me ensinou que a resposta não vem gritando, mas sussurrando. E que a gente precisa estar quieto para ouvir. Porque, veja bem, a vida na cidade é barulhenta, é corrida, é cheia de distração. A gente acorda com o despertador gritando, liga a televisão, liga o rádio, pega o celular, sai pra rua cheia de carro, de buzina, de gente falando alto. Chegando no trabalho é reunião, telefone tocando, computador bipando, chefe chamando. Volta pra casa é mais barulho e no meio de tanto barulho a gente não ouve mais nada, não ouve a própria alma, não ouve o coração, não ouve Deus. E aqui na roça é diferente. O silêncio é tão grande que a gente ouve até a própria respiração. A gente ouve o vento nas árvores, a gente ouve o canto dos passarinhos, a gente ouve o farfalhar das folhas, a gente ouve a terra respirar. E nesse silêncio a gente também ouve as coisas que importam, as coisas do espírito, as coisas da eternidade. E foi nesse silêncio que eu aprendi as maiores lições da minha vida. E talvez, só talvez, essa lição sirva para você também. Mas antes de começar essa prosa, me diga uma coisa aí nos comentários. De onde aí de precisão você está escutando essa história? Quero saber até onde essa voz alcança. Quero saber se tem gente lá do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. Quero saber se essa história vai encontrar quem precisa dela. Escreve aí pra mim, não custa nada e me faz uma alegria danada. Agora vem comigo, vem caminhar comigo por esse chão que já foi pó e virou vida de novo. Meu nome? Isso não importa muito não. Pode me chamar de seu irmão, de seu Antônio, de seu Pedro, ou simplesmente de o velho, porque velho eu sou mesmo, e com orgulho, viu? Porque cada ruga dessa cara é uma história, cada calo dessa mão é uma lição, cada fio branco desse cabelo ralo é uma tempestade que eu atravessei e ainda tô aqui para contar. Nasci ali, mesmo naquela terra que hoje eu cuido. Meu pai cuidou dela antes de mim, e o pai dele antes dele. É terra de família, terra que já viu muita chuva, muita seca, muito choro, muita alegria. Terra que já foi generosa e já foi cruel, mas sempre foi mestra. Casei novo, com 18 anos. A Maria, minha véia, tinha 17. Casamos na igrejinha do povoado, por oferta simples, mas cheia de amor. A mãe dela fez o bolo, o pai dela matou um porco e a gente dançou a noite inteira debaixo das estrelas, com a sanfona de seu Chico tocando aquela moda antiga que fazia o coração da gente bater diferente. Tem filhos, 3, 2 homens e uma menina. Criei eles com o suor do rosto e a bênção de Deus. Vi eles crescerem, correndo descalços por essa terra. Vi eles ajudando na roça, reclamando do sol, mas aprendendo o valor do trabalho. Vi eles estudando à luz de lampião, porque a energia elétrica só chegou daqui muito tempo depois. Vi eles sonhando numa cidade grande, com uma vida diferente, com oportunidades que eu nunca tive. E quando crescer, saíram, um a um, for fazer a vida deles. E eu não segurei, não. Porque filho não é pra gente segurar. Filho é pra criar com raiz forte, mas com asa pra voar. E os meus voaram.
voaram longe e eu fiquei feliz por eles, mesmo com o coração apertado de saudade. Ficou eu e a Bé aqui, cuidando do que sempre cuidamos. Ela cuida da casa, das galinhas, da horta perto do fogão a lenha. Ela acorda antes do sol, faz o café na chaleira preta que tá com a gente desde o casamento. Põe a mesa com aquela toalha bordada que a mãe dela deu de presente. Ela cuida das flores no jardim, conversa com os passarinhos, reza o texto todo dia de tardezinha sentada na cadeira de balanço que eu mesmo fiz pra ela. Eu cuido da lavoura, do gado, desse pedaço de chão que é maior que qualquer escritura. Acordo antes dela às vezes, ainda com as estrelas brilhando no céu. Tomo meu café, pego minha enxada, meu chapéu de velho de para rasgada e desço pro terreno. E fico lá o tempo inteiro, suando, trabalhando. Eu sei, seu Zé. Eu sei. Eu tenho as mesmas contas que o senhor. Eu tenho as mesmas obrigações. Eu tenho a mesma necessidade. Mas eu também sei que tem coisa que não depende de mim. Tem coisa que não adianta eu me desesperar. Tem coisa que precisa do tempo dela, do processo dela, do caminho dela. Ele balançou a cabeça incrédula e foi embora resmungando. Eu vi ele se afastando pela estrada, com os ombros caídos, com um passo pesado, com a esperança morta. E eu fiquei ali olhando ele se afastar, sentindo uma pena danada. Porque eu sabia que ele ia perder a colheita dele. Não por falta de semente, não por falta de terra, não por falta de chuva, mas por falta de paciência, por excesso de ansiedade, por incapacidade de confiar no processo. E é assim que a maioria perde, viu? A gente perde não porque não tem capacidade, a gente perde porque não tem paciência, a gente perde porque quer ver resultado logo. A gente perde porque acha que se não está vendo é porque não está acontecendo. A gente perde porque fica cavucando a vida toda hora para ver se já brotou alguma coisa. E no processo de ficar cavucando, a gente mata o que estava nascendo. A gente interrompe o processo, a gente aborta o milagre. É como aquela criança que planta um feijãozinho no algodão e fica todo dia tirando o algodão para ver se já brotou. E de tanto tirar e pôr de volta, acaba matando a semente. Acaba impedindo o processo natural de acontecer. A gente faz isso com os nossos sonhos. A gente faz isso com os nossos projetos. A gente faz isso com o nosso relacionamento. A gente faz isso com as promessas de Deus. Deus diz, eu vou fazer. E a gente acredita por uns dias. Mas quando não vê resultado rápido, a gente começa a duvidar. Começa a questionar, começa a ficar ansioso, começa a querer ajudar Deus, começa a tentar fazer por conta própria e acaba atrapalhando o que Deus está fazendo no invisível. Você faz isso também? Fica cavucando sua vida toda hora, fica conferindo se já deu resultado, fica ansioso porque plantou e ainda não brotou, fica com medo porque se esforçou, mas ainda não viu a recompensa. Fica desesperado porque orou, mas ainda não viu a resposta. Se essa parte lhe lembrou alguém, ou até você mesmo, deixa escrito aí. Tô aprendendo a ter calma, seu moço. Quero ver quem está comigo nessa estrada. Quero saber quem está disposto a esperar o tempo de Deus. Mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando parece que nada vai acontecer. Quero saber quem está disposto a confiar no processo, mesmo sem ver o resultado ainda. Porque a verdade é essa. A maioria das bênçãos morrem na pressa. A maioria dos milagres são abortados pela ansiedade. A maioria das colheitas são perdidas porque a gente não deixa a raiz se formar. Porque a gente não tem paciência com o processo, porque quer pular etapa, porque quer a glória sem passar pela preparação. E raiz, meu povo, raiz é tudo. Raiz é fundamento, raiz é base, raiz é sustentação,
Raiz é o que vai determinar se a planta aguenta ou não aguenta, se resiste ou não resiste, se sobrevive ou não sobrevive. E Deus sabe disso. Por isso ele não tem pressa com a raiz. Por isso ele demora na raiz. Por isso ele investe tempo na raiz. Porque ele sabe que uma planta sem raiz forte é uma planta fadada ao fracasso. Deixa eu explicar uma coisa, eu sei. Uma coisa que a terra me ensinou e que mudou minha vida. Mudou mesmo. Mudou meu jeito de olhar para tudo. Mudou meu jeito de esperar. Mudou meu jeito de confiar. Mudou meu jeito de viver. Quando a gente planta uma semente, a gente quer ver o quê? A gente quer ver a plantinha brotando, né? A gente quer ver o verde. A gente quer ver a vida aparecendo. A gente quer ver o resultado. A gente quer ver a prova de que não plantou em vão. A gente quer ver a confirmação de que valeu a pena. A gente quer ver a recompensa do esforço. Mas sabe o que acontece primeiro? Antes de qualquer folhinha verde aparecer, antes de qualquer sinal de vida na superfície, antes de qualquer coisa que os olhos possam ver, a raiz desce. A raiz desce fundo. A raiz procura água. A raiz procura firmeza. A raiz procura sustentação para a raiz se agarrar na terra. A raiz cria estrutura. A raiz cria base. A raiz cria alicerce. E isso demora, viu? Isso é lento. Isso é invisível. Isso é silencioso. Isso não vira like. Isso não vira aplauso. Isso não vira testemunho emocionante. Isso não vira post inspirador. Mas sem isso, não tem planta que aguente. Sem raiz forte, a primeira ventania derruba. A primeira seca mata. O primeiro problema acaba com tudo. A primeira tempestade destrói. E é a mesma coisa na vida da gente. A gente quer ver resultado. A gente quer ver crescimento. A gente quer ver fruto. E a gente quer ver rápido. A gente quer o milagre instantâneo. A gente quer a vitória imediata. A gente quer a resposta urgente. A gente quer prosperidade do dia para a noite. A gente quer crescimento sem processo. A gente quer fruto sem raiz. Mas Deus está fazendo raiz. Deus está trabalhando no invisível. Deus está fortalecendo a base. Está preparando a estrutura. Está criando sustentação para aquilo que Ele vai dar para a gente. Porque Ele sabe que se Ele der a bênção antes da raiz estar pronta, a bênção vai destruir a gente, não abençoar. Vai derrubar a gente, não levantar. Vai acabar com a gente, não fortalecer. Deus é sábio demais para dar para a gente algo que a gente não tem estrutura para sustentar. Ele é bom demais para dar para a gente algo que vai nos fazer mal. Ele é amoroso demais para nos dar aquilo que vai nos destruir. Então ele demora. Não porque ele esqueceu, não. Porque ele não se importa. Não porque não ouviu, não. Mas porque está preparando, está fortalecendo, está construindo base para aquilo que ele vai dar para a gente. Você está pedindo um casamento? Deus está fazendo raiz. Está curando suas feridas de relacionamentos anteriores. Está ensinando você a amar de verdade. Não só se apaixonar. Está preparando seu coração para não repetir os erros do passado. Está lidando com seus traumas. Está te mostrando seu valor para você não aceitar qualquer um só para não ficar sozinho. Está te ensinando a estar bem sozinho para você poder estar bem acompanhado. Está te ensinando a ser o tipo de pessoa que atrai o tipo de pessoa que você precisa, não o tipo que você quer. Você está pedindo emprego melhor, uma promoção, um negócio próprio? Deus está fazendo raiz. Está ensinando você a ser fiel no pouco. Está desenvolvendo em você as habilidades que você vai precisar no muito. Está fortalecendo seu caráter para você não se perder quando a prosperidade vier. Está te ensinando a lidar com o dinheiro, com autoridade, com responsabilidade. Está te mostrando suas fraquezas para você poder trabalhar nela antes de ter mais responsabilidade. Está te ensinando humildade para você não se orgulhar quando chegar onde quer. Está te ensinando gratidão para você não esquecer de onde veio.
Você está pedindo cura física, emocional, espiritual? Deus está fazendo raiz. Está ensinando você a depender dele. Está mostrando para você que a vida não é só sobre cocção, não, mas sobre alma salva. Está te fortalecendo a fé de um jeito que a saúde perfeita nunca faria. Está te ensinando a compaixão pelos que sofrem. Está te quebrando para te reconstruir mais forte. Está te levando ao limite para você descobrir que ele é suficiente. Está tirando as muletas que você tinha para você aprender a andar só com ele. Você está pedindo um filho. Deus está fazendo raiz. Está preparando seu coração, seu casamento, sua casa, sua mente, suas finanças, sua maturidade para receber essa bênção que vai mudar a sua vida completamente. Porque, filho, não é só alegria, não. É responsabilidade, é sacrifício, é renúncia. E Deus está te preparando para isso. Primeiro a raiz, depois a vida. Primeiro a base, depois da construção. Primeiro o caráter, depois a oportunidade. Primeiro a preparação, depois a promoção. Primeiro o processo, depois a promessa. Primeiro o deserto, depois a terra prometida. Primeiro a cruz, depois a coroa. Enquanto a raiz está sendo feita, parece que nada está acontecendo. Parece que Deus esqueceu, parece que a oração não está sendo ouvida, parece que o esforço está sendo em vão. Parece que o tempo está passando e nada está mudando. Parece que todo mundo está avançando, menos você. Parece que todo mundo está sendo abençoado, menos você. Parece que todo mundo está colhendo, menos você. Mas não tá, viu? Deus não esqueceu, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus não desistiu de você. Deus está trabalhando no invisível, no profundo, no lugar que hoje nenhum vê, mas que sustenta tudo. No lugar que ninguém aplaude, mas que faz toda a diferença. No lugar que não gera testemunho emocionante ainda, mas que vai gerar uma colheita que vai deixar todo mundo de boca aberta. Comenta aqui, meu povo, qual raiz você acha que Deus está fortalecendo dentro de você nesse momento? Qual é aquela área da sua vida que parece que nada está acontecendo, mas que talvez, só talvez, Deus está fazendo uma obra profunda, uma obra de base, uma obra que vai sustentar tudo que ainda vem? Escreva aí. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque às vezes a gente precisa dizer em voz alta, ou nesse caso, escrever, para a gente mesmo entender o que Deus está fazendo, para a gente mesmo enxergar o processo, para a gente mesmo dar nome ao que está sendo trabalhado dentro da gente. Talvez seja a raiz da paciência, talvez seja a raiz da fé, talvez seja a raiz da humildade, talvez seja a raiz do perdão, talvez seja a raiz da confiança, talvez seja a raiz do caráter, talvez seja a raiz da dependência de Deus. Seja qual for, essa raiz é importante, essa raiz é necessária, essa raiz vai sustentar tudo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Passou mais uma semana, 2, 3, e eu ali, firme, regando quando precisava, porque uma chuvinha tinha começado a cair. Cuidando da terra, tirando os matinhos que insistiam em crescer, mas sem ficar cavocando, sem ficar desesperado, sem ficar ansioso, porque eu já tinha visto, eu já sabia que a vida estava acontecendo lá embaixo. Eu ia lá todo dia, mas ia diferente, ia com paz, ia com confiança, ia só para verificar se estava tudo bem, se não tinha formiga atacando, se não tinha algum bicho fazendo estrago, mas não ia para carrocar. Não ia para conferir se já tinha brotado, ia para cuidar, não para controlar. E essa diferença era enorme, porque cuidar é diferente de controlar. Cuidar é fazer sua parte e confiar que Deus vai fazer a dele. Controlar é querer fazer a parte de Deus também. Cuidar é regar, adubar, proteger. Controlar é ficar cavocando, conferindo, duvidando. Aí veio o dia da tempestade. Eu lembro que acordei com um vento diferente. Era uma segunda-feira, ainda estava escuro,
Devia ser umas 5 da manhã, mas tinha um barulho estranho. Um vento forte, frio, que vinha de longe, que fazia a casa toda gemer, que batia nas janelas, que assoviava pelas festas. Levantei, fui até a janela e vi. O céu estava carregado, nuvem preta, pesada, baixa, o tipo de nuvem que a gente olha e sabe que vai dar problema. As árvores já estavam se vergando, as folhas voando, a poeira levantando. A Maria acordou também. Vai dar temporal, velho, ela disse preocupada. Vai. Eu concordei, sentindo aquele aperto no peito, aquele medo, aquela impotência. E caiu. Começou de tarde, uma chuva grossa, daquelas que a gente vê as gotas pesadas batendo no chão, levantando poeira no primeiro momento, antes de virar lama. Trovão longe, anunciando que tinha mais vindo. Relâmpago clareando tudo, deixando a gente ver por um segundo como o mundo lá fora estava cinza, molhado, violento. As árvores já estavam se vergando, as folhas voando, a poeira levantando. Eu fiquei na varanda, olhando, e confesso que bateu medo. Porque chuva é bênção, mas tempestade pode ser destruição. Chuva no tempo certo faz brotar, mas chuva demais, forte demais, na hora errada, pode levar tudo embora. Pode arrasar, pode destruir, pode acabar com meses de trabalho em poucas horas. E aquela chuva era forte, muito forte, mais forte do que qualquer chuva que eu lembrava dos últimos anos. A Maria trouxe um café quente, sentou do meu lado e a gente ficou ali quieto, olhando a folha da natureza, sentindo nossa pequenez, nossa fragilidade, nossa dependência de forças que a gente não controla. A roça, ela disse, mas não terminou. Eu sabia o que ela ia dizer. Eu estava pensando a mesma coisa. A roça, as sementes, as raízes frágeis, tudo que a gente tinha esperado, tudo que tinha demorado tanto para começar, tudo que estava acontecendo no invisível, tudo podia estar sendo destruído naquele exato momento. Durou a tarde toda, durou a noite. A gente dormiu com o barulho da chuva martelando no telhado, com o vento sacudindo a casa, com o coração apertado. Quando eu acordei no outro dia, já era dia claro, mas o céu ainda estava nublado. A chuva tinha parado, mas tinha deixado seu estrago. Eu olhei pela janela e vi, tudo estava lagado. A estrada estava intransitável, com água correndo como se fosse um rio. O córrego que passa aqui perto tinha virado rio de verdade, marrom, cheio, perigoso. E a roça estava coberta d'água. Meu coração disparou. Vou lá ver, eu disse para Maria. Espero o sol sair mais velho. Ela pediu para eu esperar secar um pouco, mas eu não consegui esperar. Calcei minha bota velha, peguei meu chapéu e desci. Desci lá assim que deu, com a bota enfiada na lama até o tornozelo, com o coração apertado, com medo do que ia encontrar, com aquela sensação que tudo tinha sido em vão, e que toda a espera, toda a paciência, toda a confiança, tudo tinha sido levado pela tempestade. E quando eu vi, Nossa Senhora, quando eu vi, eu quase sentei no chão e chorei. A água tinha carregado parte da terra, tinha aberto várias fundas, tinha arrancado alguma semente. Eu vi elas ali, boiando na água suja, sem vida, sem esperança. Aquilo que eu tinha plantado com tanto cuidado, que eu tinha esperado com tanta paciência, que eu tinha protegido com tanto zelo, tinha sido atingido pela tempestade. Tinha as roças que eu parecia que uma enxurrada tinha passado por cima, a terra revirada, os canteiros desfeitos, o trabalho de semanas destruído em poucas horas. Eu fiquei ali parado, com a água batendo na bota, olhando para aquela destruição, sentindo aquela impotência. Porque não adianta ser forte, ser trabalhador, ser fiel, ser delicado, ser paciente, quando a natureza diz se mostrar sua força. A gente é pequenininho, viu? A gente é fraco, a gente é nada diante das forças que a gente não controla. Eu olhei para o céu, ainda carregado de nuvens, e senti uma revolta querendo subir. Uma revolta de quem fez tudo certo, de quem esperou do jeito que devia, de quem confiou quando era difícil confiar. E ainda assim perdeu, ainda assim foi atingido, ainda assim sofreu. Porque, Senhor, eu perguntei em voz alta, se me importa se alguém estava ouvindo. Porque eu a esperei, eu confiei, eu fiz como o Senhor mandou.
E agora? Agora eu perdi tudo de novo? Mas aí veio aquele pensamento. Não sei se foi uma voz, não sei se foi um sussurro, não sei se foi o vento, não sei se foi Deus, não sei se foi minha própria consciência iluminada por dele. Mas aquilo entrou no meu coração como uma luz no meio da escuridão, uma âncora no meio da tempestade, como uma resposta no meio do caos. Cada atraso tem um sentido. E eu parei de olhar para a destruição, parei de sentir a revolta, parei de questionar e comecei a pensar. Comecei a lembrar, comecei a entender. Eu tinha querido cortar mais cedo, lá atrás, 3 semanas antes. Eu tinha tudo pronto, a terra preparada, as sementes separadas, a vontade ardendo no peito. Eu estava ansioso para começar, ansioso para plantar, ansioso para ver a vida brotar de novo depois da derrota do ano anterior. Mas aí, meu Dio adoeceu. O irmão da Maria, lá da cidade, chegou o recado que estava mal, que precisava de ajuda, que tinha sido internado e estava sozinho no hospital. E eu tive que ir. Larguei tudo e fui. Fiquei uma semana fora, uma semana cuidando dele, fazendo companhia, ajudando a minha cunhada com as coisas do hospital, com os papéis, com as decisões difíceis. Quando voltei, perdi mais uns dias resolvendo outras coisas. A seca tinha arrebentado e o gás tinha saído. Teve que consertar. Aí a bomba d'água pifou. Teve que chamar um técnico, esperar ele vir, esperar ele conseguir a peça, esperar ele consertar. E quando finalmente plantei, eu plantei meio atrasado. Pelo menos era o que eu achava na época. Eu lembro que plantei meio frustrado, meio chateado, pensando, perdi o tempo certo, perdi a janela ideal, agora vai ser mais difícil, agora vai dar mais trabalho, agora pode não dar certo. E aí naquele momento, com a bota afundando na lama, com o coração apertado, mas começando a entender, eu fiz as contas. Se eu tivesse plantado quando eu queria, se eu tivesse plantado 3 semanas antes, a tempestade teria pego minha semente no pior momento possível. Teria pego elas logo no começo, teria pego elas antes de formar a raiz, teria destruído tudo, teria levado embora até a esperança. Não teria sobrado nada, absolutamente nada. Mas como eu atrasei, como eu plantei 3 semanas depois, as sementes já tinham tempo, já tinham rachado, já tinham criado raiz, já tinham servido. Eu me ajoelhei ali mesmo, na lama, com água fria molhando minha calça, e comecei a cavar de leve em alguns pontos, devagar, com cuidado, com o coração batendo forte. E quando eu vi que as raízes ainda estavam lá, que as sementes ainda estavam firmes, que a vida ainda estava acontecendo apesar da tempestade, eu chorei. Chorei de alívio, chorei de gratidão, chorei de espanto, chorei de vergonha por ter duvidado, chorei de admiração pela sabedoria de Deus. E eu entendi ali, com a bota afundando na lama, com o coração batendo forte no peito, com as lágrimas descendo misturada com a água da chuva que ainda pingava do chapéu, com as mãos sujas de terra, eu entendi que aquilo que eu chamei de atraso, Deus chamou de proteção. Aquele atraso que me deixou frustrado, irritado, ansioso, impaciente. Aquele atraso que eu reclamei, que eu questionei, que eu não entendi. Aquele atraso me salvou. Salvou minha colheita, salvou meu ano, salvou minha esperança, salvou minha fé. Porque se tivesse acontecido no meu tempo, eu teria perdido tudo. Se tivesse acontecido quando eu queria, quando eu achava que era um momento certo, quando eu tinha planejado, eu teria sido destruído pela tempestade. Mas acontecendo no tempo de Deus, no momento que Ele escolheu, no timing perfeito dele, eu fui preservado. Eu fui protegido, eu fui salvo.
O que parecia atraso era proteção. O que parecia demora era preparação. O que parecia negativa era redirecionamento. Se essa parte fez sentido para você, marca um coração aí. Só para eu saber que tem gente aprendendo comigo. Só para eu saber que essa lição que foi tão difícil de aprender, tão dolorida de viver, está servindo para alguém. Porque essa lição aqui, meu amigo, minha amiga, essa lição é das mais importantes da vida. Quantas vezes a gente não fica desesperado porque as coisas não acontecem quando a gente quer? Quantas vezes a gente não fica com raiva de Deus porque parece que tudo está atrasando? Quantas vezes a gente não questiona, reclama, se revolta porque a resposta não vem, porque a porta não abre, porque o caminho não se abre, o namoro que não vem, o emprego que não sai, a casa que não compra, o filho que não chega, a cura que não acontece, a promoção que não vem, o negócio que não decola, o sonho que não se realiza, e a gente acha que é abandono, a gente acha que é castigo, a gente acha que é esquecimento, a gente acha que Deus não se importa, que Deus não ouve, que Deus não age. A gente acha que perdeu o timing, que perdeu a chance, que perdeu o momento, que agora já era, que não vai mais acontecer. Mas e se não for nada disso? E se for proteção? E se Deus está segurando porque Ele vê a tempestade que você não vê? E se Ele está adiando porque você ainda não tem raiz forte o suficiente para aguentar o que Ele quer dar? E se Ele está esperando porque existe algo vindo que vai destruir tudo se você receber a benção agora? E se o não de agora é o sim mais preparado do amanhã? E se o espera de hoje é o receba em dobro do amanhã? Pensa comigo, pensa de verdade. Quantas vezes você quis algo desesperadamente e não veio? Você chorou, você se revoltou, você questionou Deus. Mas quando você olha para trás hoje, você vê que foi bom não ter vindo naquela hora, daquele jeito, com aquela pessoa, naquelas condições. Quantas vezes você queria um relacionamento que não deu certo e hoje, olhando para trás, você vê que se tivesse dado certo, você estaria preso num inferno. Você vê que aquela pessoa não era para você. Você vê os problemas que você não via na época. Você vê as bandeiras vermelhas que você passou por cima porque estava desesperado para não ficar sozinho. Quantas vezes você queria um emprego que não te chamaram? E hoje você vê que aquela empresa faliu, que aquele chefe era um tirano, que aquele ambiente era tóxico, que aquele caminho estaria te destruindo emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E que o não deles foi a proteção de Deus. Quantas vezes você queria uma oportunidade que não veio e hoje você vê que você não estava preparado, que você não tinha maturidade, que você não tinha experiência, que você não tinha caráter desenvolvido o suficiente e que se tivesse vindo naquela época, você queria perdido tudo, porque não tinha raiz forte. Quantas vezes você queria uma resposta rápida e Deus demorou? Porque estava te ensinando paciência, fé, dependência, confiança, e essas lições valeram mais do que a resposta em si. Cada atraso tem um sentido, cada demora tem um propósito, cada não tem uma razão, cada espera tem uma função. Nem sempre a gente entende na hora. Aliás, quase nunca a gente entende na hora. Na hora dói, na hora revolta, na hora desespera, na hora a gente questiona, na hora a gente duvida, na hora a gente se sente abandonado. A gente só entende depois, quando olha para trás, quando vê o quadro completo, quando percebe que Deus estava cuidando mesmo quando parecia que Ele não estava. Quando vê que Deus estava trabalhando, mesmo quando parecia que Ele tinha esquecido.
quando entende que Deus estava protegendo, mesmo quando parecia que Ele estava negando. E aí a gente se arrepende, arrepende de duvidar, arrepende de reclamar, arrepende de questionar, arrepende de desesperar. E a gente agradece. Agradece pelo não, agradece pela demora, agradece pelo atraso, agradece pela proteção disfarçada de negativa. Eu levantei dali naquela lama com um coração diferente, mais grato, mais confiante, mais descansado. Voltei para casa andando devagar, olhando ao redor, vendo os estragos da tempestade, mas vendo também a misericórdia de Deus em cada canto. A Maria estava na porta, esperando. Quando me viu chegando, veio correndo. E aí, velho, perdeu tudo? Não, velha, disse eu com um sorriso no rosto. Deus salvou, Deus protegeu, Deus cuidou. E contei para ela. Contei sobre o atraso, sobre o timing de Deus, sobre a proteção disfarçada de frustração. E vi os olhos dela brilharem, vi a fé dela se fortalecer, vi a confiança dela se renovar. E passou mais uma semana. A água secou, o sol voltou a brilhar, a terra voltou a secar, mas não demais. Ficou naquele ponto bom. Úmida por baixo, macia por cima. O céu ficou limpo, os passarinhos voltaram a cantar. E eu ia lá todo dia, olhava, esperava, confiava, cuidava. Até que numa manhã, meu Deus do céu, numa manhã de segunda-feira cedinho, com aquele orvalho ainda molhando tudo, com aquele cheiro bom de terra molhada, misturado com o cheiro de flor que vem do mato, com aquele silêncio sagrado que só a roça de madrugada tem, com aquela luz suave do sol nascendo, pintando tudo de dourado, eu vi a primeira folhinha, pequenininha, do tamanho da unha do meu midinho, verdinha, verde claro, daquele verde novo, verde de vida começando, verde de esperança se materializando, frágil, tão frágil que o vento leve faz ela tremer, mas ali, viva, real, brotando da terra como uma bandeira de vitória, como um grito de aleluia, como uma prova de fidelidade, como uma confirmação de promessa. E eu me ajoelhei ali mesmo, no chão molhado e orvalho, com a calça sujando de terra de novo. E eu chorei que nem criança. Chorei sem vergonha, chorei alto, chorei de alívio, de alegria, de gratidão, de espanto, de fé confirmada, de paciência recompensada, de confiança validada. Não era só uma folhinha, era muito mais do que isso. Era a prova que Deus não tinha esquecido. Era a prova que a espera tinha sentido. Era a prova que a raiz tinha... Porque depois que as folhinhas brotaram, depois que o verde tomou conta, depois que a alegria inicial passou e a rotina voltou, começou uma fase que eu não esperava. Uma fase que me ensinou mais uma lição. Uma lição sobre o trabalho silencioso de Deus. Uma lição sobre crescimento invisível. Uma lição sobre processos que acontecem enquanto a gente dorme. As plantas cresciam, isso era visível. Todo dia elas estavam um pouquinho maiores, um pouquinho mais fortes, um pouquinho mais verdes, um pouquinho mais vigorosas. Eu media com os olhos, via a diferença de um dia para o outro, via o progresso, via o desenvolvimento. Mas tinha algo acontecendo que eu não via. Algo que eu só descobri depois. Algo que mudou completamente meu jeito de entender os processos de Deus. Eu reparei que tinha noites que eu acordava, não sei porquê. Não era pesadelo, não era preocupação. Era como se algo me chamasse.
E eu levantava, ia até a janela e olhava para a roça lá embaixo. E que uma paz diferente no ar. Um silêncio bom, um silêncio que não era vazio, mas cheio. Cheio de algo que estava acontecendo, mas que eu não entendia direito. Cheio de vida, cheio de movimento, cheio de trabalho, mas invisível, imperceptível e inaudível. E eu ficava ali, olhando aquele mar verde balançando suave como o vento noturno, iluminado pela lua cheia, e eu sentia, algo tá acontecendo ali. Algo importante, algo essencial, mas eu não vejo, não entendo, não compreendo. Uma vez, eu conversei com um agrônomo lá na cidade, um moço novo, estudado, inteligente, formado em Universidade Federal. Ele tinha ido lá em casa ver não sei o que do gado do vizinho e parou aqui para tomar um café. E eu perguntei para ele com aquela curiosidade de quem quer aprender sempre: moço, me diz uma coisa, a planta cresce mais de dia ou de noite? Ele sorriu, daquele jeito de quem fica feliz quando alguém faz uma pergunta interessante e diz: seu João, a maioria das pessoas acha que é de dia por causa do sol, da fotossíntese, do movimento visível, mas a verdade é que a planta cresce mais à noite. Eu fiquei olhando para ele, esperando que ele continuasse. É durante a noite, quando tudo está quieto, quando não tem sol, quando não tem agitação, que as células da planta se multiplicam mais rapidamente. É à noite que acontece o crescimento real, o crescimento estrutural, o crescimento que faz diferença. Durante o dia, a planta trabalha, ela faz fotossíntese, ela transforma luz em energia, ela produz alimento. Mas durante a noite, ela cresce, ela se expande, ela se desenvolve, ela se fortalece. E eu fiquei impressionado, fiquei pensando nisso por dias, por semanas, por meses, até hoje eu penso nisso. Porque é assim na vida da gente também, né? A gente acha que só está crescendo quando as coisas estão acontecendo. Quando a gente está ocupado, quando está trabalhando, quando está produzindo, quando está recebendo elogio, quando está sendo promovido, quando está sendo reconhecido, quando tem post para fazer, quando tem histórias para contar. Mas não é verdade. A gente cresce no silêncio. A gente cresce na espera. A gente cresce nas noites escuras da aula, quando parece que nada está acontecendo, quando parece que a vida parou, quando parece que Deus está distante, quando parece que tudo é igual, quando ninguém está vendo, quando ninguém está aplaudindo. Ali, naquele lugar que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém registra, que nada é revelado para o público. Ali o verdadeiro crescimento acontece. O crescimento que importa, o crescimento que fica, o crescimento que transforma. É na dor que não se fala, é na luta que não se compartilha, é no choro escondido, é na oração da madrugada, quando todo mundo dorme e você está ali de joelhos conversando com Deus. É no perdão dado em silêncio, sem ninguém saber, sem ninguém ver, só você e a pessoa que te machucou. É no orgulho engolido sem largue, sem testemunha, sem medalha. Ali naquele lugar invisível, Deus está trabalhando. Ali naquele lugar silencioso, o caráter está sendo formado. Ali naquele lugar secreto, a verdadeira colheita está sendo preparada. Ali naquele lugar escondido, você está sendo transformado numa pessoa que pode carregar a bênção que Deus quer te dar. E se você está numa fase assim agora, se você está numa fase em que parece que nada está acontecendo, em que a vida parou, em que os dias passam iguais, em que você acorda e dorme e parece que nada mudou, em que você ora e parece que o céu não responde, em que você trabalha e parece que não tem fruto, eu quero lhe dizer uma coisa: você está crescendo. Você não está vendo, mas você está crescendo. No invisível, no profundo, no lugar que importa. Você não está sentindo, mas você está sendo transformado, célula por célula, pensamento por pensamento, atitude por atitude. Você não está entendendo, mas Deus está trabalhando na sua paciência, na sua fé, no seu caráter, na sua dependência dele, na sua humildade, na sua gratidão, no silêncio, no invisível, no profundo da alma. Enquanto você dorme, enquanto você espera, enquanto você confia, Deus está trabalhando. Diz para mim nos comentários:
qual silêncio da sua vida você está tentando entender? Qual é aquele período da sua vida que parece que nada está acontecendo, mas que talvez seja o mais importante período da sua história? Qual é aquela noite que você está atravessando, mas que pode ser exatamente onde o maior crescimento está acontecendo? Eu leio tudo com carinho, eu leio com respeito, eu leio com atenção, porque eu sei que cada história aqui é compartilhada aqui, é um pedaço de alma a ser entregue. Isso é sagrado, isso é precioso, isso merece ser honrado. E as plantas continuaram crescendo, dia após dia, noite após noite, no visível e no invisível, no barulho do dia e no silêncio da noite, com sol e sem sol, com chuva e sem chuva, com testemunha e sem testemunha. E eu aprendi a respeitar o processo completo, não só a parte bonita, não só a parte visível, mas também a parte silenciosa, a parte invisível. A parte que ninguém acontece, que acontece quando ninguém está olhando. Até que chegou a época da colheita. Eu lembro que eu acordei naquele dia com uma sensação estranha, uma mistura de alegria e nostalgia, uma mistura de realização e melancolia. Porque colheita é bom, colher dá recompensa, colher dá alegria, mas colheita também é a despedida. É o fim de um ciclo, é o fechamento de uma história, é o último capítulo de um livro que você aprendeu a amar. Desci da roça com o sol ainda baixo, com o céu pintado daquele laranja suave do amanhecer, com o orvalho ainda pesado nas folhas, fazendo-las brilhar, como se tivesse sido polvilhado com diamante, com o coração cheio de expectativa, de gratidão, de emoção. E quando eu vi aquilo, quando eu vi a roça pronta, madura, cheia, plena, completa, comprida, quando eu vi aquelas plantas fortes, vigorosas, carregadas, generosas, quando eu vi aquele verde misturado com dourado, aquele sinal de que o tempo tinha chegado, de que a promessa tinha se cumprido, de que a espera tinha valido a pena, eu parei no meio do caminho. Parei e olhei. Olhei de verdade, com atenção, com reverência, com gratidão, com espanto, porque não era o que eu esperava. Deixa eu lhe explicar. Eu esperava uma colheita grande, gigante, abundante. Eu esperava quantidade, esperava encher os celeiros, esperava compensar os anos de perda. Eu esperava aquela prosperidade material que a gente sonha, que a gente planeja, que a gente imagina quando planta. Eu esperava fartura, riqueza, abundância material. Mas o que eu vi foi diferente. A colheita estava ali. Estava boa, estava saudável, estava bonita, estava forte, estava vigorosa. Mas não era gigante. Não ia me enriquecer, não ia me fazer rico da noite pro dia, não ia me fazer famoso entre os agricultores, não ia ser capa de revista, não ia ser testemunho viral. Por um momento, confesso que senti uma pontinha de decepção. Uma pergunta sussurrou no meu coração. Só isso? Depois de tudo que eu passei? Depois da espera, depois da dor, depois da lição, depois do processo? Só isso? Mas aí eu entendi algo que mudou tudo. Eu olhei para mim mesmo, para o homem que eu era naquele momento, e comparei com o homem que eu era lá atrás. 2 anos atrás, antes da seca, antes da espera, antes das lições, antes do processo. E eu vi que eu era diferente, completamente diferente. Eu não era mais aquele homem ansioso que queria controlar tudo, que não sabia esperar, que ficava desesperado quando as coisas não aconteciam no tempo dele. Eu não era mais aquele homem paciente, que ficava cavucando a vida toda hora, que não confiava no processo, que queria ver resultado imediato. Eu não era mais aquele homem que media o sucesso só pelo que via, pelo que tocava, pelo que contava nos celeiros. Naquele ano de espera, naqueles meses de dor, naquelas semanas de angústia. Quinto, não desista. Não desista. Não desista. Eu sei que está doendo.
Eu sei que tá difícil. Eu sei que você já tá cansado. Eu sei que a esperança tá fraca. Eu sei que você já pensou em largar tudo. Eu sei que você já questionou se vale a pena continuar, mas não desista, porque a sua folhinha tá prestes a brotar. A sua colheita tá prestes a chegar. A sua história tá prestes a mudar e você não pode desistir um dia antes do milagre. Não pode parar uma semana antes da resposta. Não pode abandonar um mês antes da virada. E se você quiser acompanhar outras histórias que ensinam a alma, se inscreve aí, é de graça, mas vale como uma boa prosa na varanda. Vale como aquela conversa de fim de tarde, com um café quentinho, com o sol se pondo, com o coração sendo aquecido por palavra que faz sentido, por história que cura, por sabedoria que transforma. E sabe o que aconteceu depois daquela colheita? A vida continuou, como sempre continua, como sempre vai continuar. Teve ano bom, teve ano ruim, teve ano de fartura, teve ano de falta, teve ano de alegria, teve ano de tristeza, teve ano que a chuva veio certa, teve ano que a chuva demorou, teve ano que tudo brotou fácil, teve ano que nada quis crescer. Mas eu nunca mais fui o mesmo, porque eu aprendi a olhar diferente, aprendi a esperar diferente, aprendi a confiar diferente. Aprendi a viver diferente. Quando a seca vem agora, eu não desespero mais, eu não entro em pânico, eu não fico desesperado. Eu lembro da raiz, eu lembro que tem coisa acontecendo invisível, eu lembro que Deus está trabalhando mesmo quando eu não vejo. Quando a tempestade vir agora, eu não surto mais, eu não me revolto, eu não questiono a Deus. Eu lembro da proteção. Eu lembro que o atraso que me frustrou me salvou. Eu lembro que Deus vê o que eu não vejo. Eu lembro que Ele está cuidando mesmo quando parece que está destruindo. Quando o silêncio vem agora, eu não desespero mais. Eu não fico ansioso, eu não fico tavocando. Eu lembro do crescimento invisível. Eu lembro que é na noite que a planta mais cresce. Eu lembro que Deus está trabalhando no profundo, no escondido, no lugar que vai fazer toda a diferença. Quando a espera se alonga agora, eu não perco a fé mais. Eu não desisto, eu não me revolto. Eu lembro que cada atraso tem um sentido. Eu lembro que o time de Deus é perfeito. Eu lembro que parece demora, é na verdade preparação. E quando a colheita finalmente vem, eu não me decepciono mais se ela for diferente do que eu imaginei. Eu não reclamo se for menor do que eu esperava. Eu não questiono se for diferente do que eu planejei. Porque eu sei que Deus sempre dá melhor do que a gente pede. Sempre dá o que a gente precisa, não só o que a gente quer. Sempre tem um propósito maior do que a gente enxerga. Meu vizinho, o seu Zé, aquele que ficou desesperado, aquele que ficou cavocando as sementes, aquele que desistiu no meio do caminho. Ele perdeu a colheita dele naquele ano. Perdeu mesmo. Não brotou nada. A ansiedade matou o que poderia ter nascido. E ele veio conversar comigo depois, sentou ali na varanda, na mesma cadeira onde tantas conversas importantes já aconteceram. Tomou um café, comeu um pedaço de bolo que a Maria tinha feito e me disse com os olhos marejados: seu moço, o senhor tinha razão. Eu fui ansioso demais. Eu fui impaciente demais. Eu fui desesperado demais. Eu não soube esperar. Eu não soube confiar. Eu matei minha colheita com minha própria mão, com minha própria ansiedade. Eu olhei para ele com carinho, com compaixão, sem julgamento, porque eu poderia ter sido ele. Eu quase fui ele. E disse: seu Zé, o senhor não perdeu, o senhor aprendeu. E o que o senhor aprendeu vale mais do que qualquer colheita. Porque colheita a gente perde e ganha, colheita vai e vem, mas lição fica. Lição se torna sabedoria, e sabedoria é o que guia a gente pro resto da vida. E ano que vem,
quando o senhor plantar de novo, o senhor vai plantar diferente. Vai plantar com calma, vai plantar com menos ansiedade, vai esperar com paciência, não vai ficar cavocando, não vai ficar desesperado, vai confiar com fé, vai descansar no processo e vai ter a colheita dele, e vai ser bonita, vai ser boa, vai ser suficiente, vai ser transformadora. Porque no fim das contas, não é sobre ter a colheita perfeita, não é sobre ter o maior resultado, não é sobre impressionar os outros, não é sobre ter o que postar. É sobre se tornar o tipo de pessoa que sabe esperar, que sabe confiar, que sabe descansar em Deus, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando demora, mesmo quando ninguém aplaude. E hoje, quando eu olho para a minha roça, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para o meu coração, eu vejo que tudo valeu a pena. Valeu a pena a seca que me ensinou a depender de Deus de um jeito que a fartura nunca ensinou. Valeu a pena a tempestade que me ensinou a confiar na proteção dele, mesmo quando parece destruição. Valeu o silêncio que me ensinou a ouvir a voz dele no sussurro, não só no grito. Valeu a espera que me ensinou a descansar no tempo dele, não no meu. Valeu a dor que me transformou em quem eu precisava ser, não só me deu o que eu queria ter. Hoje eu sou mais paciente, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque eu aprendi que apressar não adianta. Hoje eu estou mais confiante, não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu conheço aquele que tem. Hoje eu sou mais descansado, não porque eu não tenho problemas, mas porque eu sei quem resolve. Hoje eu sou mais grato, não porque eu tenho tudo, mas porque eu aprendi a valorizar o processo, não só o produto. Hoje eu sou mais sábio, não porque eu estudei mais, mas porque a vida me ensinou lições que livro nenhum ensina. Não porque eu tive uma vida fácil, mas porque eu tive uma vida que me ensinou, uma vida que me moldou, uma vida que me transformou, uma vida que fez de mim não apenas um agricultor melhor, mas um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor. E agora, sempre que alguém vem aqui na minha varanda, sempre que alguém senta para tomar um café comigo, sempre que alguém me pergunta como é que eu faço para ter tanta paz, mesmo com tanta dificuldade, como é que eu consigo dormir tranquilo, mesmo com as incertezas, como é que eu continuo plantando depois de tantas perdas, eu conto essa história. A história do dia que a terra morreu e do dia que ela renasceu. A história da seca que ensinou, da espera que transformou, da raiz que sustentou, da tempestade que protegeu, da folhinha que confirmou, do silêncio que amadureceu, da colheita que não era o que eu imaginava, mas era exatamente o que eu precisava. E eu vejo os olhos das pessoas brilharem, eu vejo a esperança voltar no coração de quem tinha desistido, eu vejo a fé se fortalecer em quem estava duvidando, eu vejo a paciência nascer em quem estava desesperado, eu vejo compreensão chegar para quem estava confuso, porque todo mundo está vivendo alguma versão dessa história. Todo mundo está esperando alguma coisa, todo mundo está passando por algum deserto, todo mundo está na espera de alguma colheita. Todo mundo tem uma semente plantada que ainda não brotou. Todo mundo tem uma promessa que ainda não se cumpriu. Todo mundo tem um sonho que ainda não se realizou. E às vezes a gente só precisa ouvir que não está sozinho. Que é normal doer, que é normal demorar, que é normal não entender, que é normal ter medo, que é normal duvidar, que é normal cansar e que no final vai valer a pena, sempre vale a pena. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero deixar com você a lição que a terra me deu. A lição que mudou minha vida, a lição que me atravessou os dias mais difíceis, a lição que me sustenta até hoje, a lição que eu quero que você grave no coração.
Quando a vida não anda, é porque está criando raiz. Quando Deus demora, é porque está te protegendo. Quando nada acontece, é porque tudo está acontecendo no invisível. Quando a espera dói, é porque a transformação é profunda. Quando o céu parece fechado, é porque Deus está trabalhando no escondido. Quando parece que você está parado, é porque você está sendo estabelecido. E quando a colheita finalmente vem, você vai entender por que precisou esperar tanto. Você vai entender por que doeu tanto. Você vai entender por que Deus não acelerou, não adiantou, não facilitou. Você vai entender que o processo era tão importante quanto o produto. Você vai entender que a jornada era tão valiosa.